Nas profundezas do Utah, onde os cânions de pedra vermelha rasgam a terra como cicatrizes antigas, existe um labirinto de rocha conhecido como Robbers Roost. Durante o fim do século XIX, este lugar não era apenas um refúgio de fora da lei, mas o cofre natural mais impenetrável da fronteira americana. Antigos registros de época sugerem que uma fortuna imensa, arrancada dos cofres de um banco em Telluride, permanece enterrada sob a poeira árida daquela região. Esta história possui fins de entretenimento e preservação histórica. É um mergulho nas lendas da fronteira americana, não um relatório factual definitivo. No Velho Oeste, a poeira do tempo costuma cobrir as linhas que separam a realidade do mito. Mas o mistério daquele ouro escondido continua a desafiar o tempo, ecoando entre as paredes de rocha onde os homens da lei nunca conseguiram pisar. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar. No ano de 1889, a economia da fronteira estava em plena expansão, impulsionada de forma avassaladora pela mineração de prata e pela chegada das grandes linhas ferroviárias. Vilas inteiras surgiam da noite para o dia nas montanhas do Colorado, e com elas, a imensa concentração de riquezas atraía os olhares mais perigosos e astutos de toda a fronteira. O Banco de Telluride era considerado uma verdadeira fortaleza financeira na época, guardando de forma segura os pagamentos acumulados dos mineradores e investidores daquela rica região. No Velho Oeste, homens que viviam à margem da lei entendiam perfeitamente que o risco medido era a única moeda de troca válida para a conquista da verdadeira liberdade. Eles sabiam que a segurança dos cofres bancários dependia exclusivamente da velocidade de suas montarias e da distância exata até o próximo refúgio seguro. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que cruzar a linha divisória estadual logo após um ato ousado era a barreira geográfica e jurídica mais eficiente contra a perseguição imediata dos xerifes locais. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada. A verdade é mais complicada. Segundo a tradição oral da fronteira, o plano para o assalto de Telluride foi arquitetado com precisão cirúrgica por um homem cuja liderança misturava carisma e frieza estratégica, Robert Leroy Parker, que o mundo conheceria como Butch Cassidy. Não confiava na força bruta, mas no planejamento minucioso e na velocidade dos cavalos. Ele e seus companheiros sabiam que o verdadeiro desafio não era retirar o dinheiro do banco, mas transportá-lo através de centenas de quilômetros de terra implacável sem deixar rastros. Se você chegou até aqui, já sabe que o mistério de Robbers Roost é mais do que uma lenda comum de tesouros esquecidos. Deixe seu gostei para fortalecer nossa comunidade de apaixonados pelo Velho Oeste. E continue assistindo, porque o que vem a seguir revela as táticas que a história oficial preferiu deixar nas sombras dos cânions. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Logo após recolherem milhares de dólares em reluzentes moedas de ouro e maços de cédulas, o bando iniciou uma fuga perfeitamente coordenada através das trilhas mais acidentadas. Cavalos de reserva de excelente linhagem haviam sido estrategicamente posicionados em pontos ocultos ao longo da rota de fuga planejada, permitindo que os fora da lei mantivessem um ritmo de cavalgada avassalador que exauria completamente as montarias das milícias que vinham atrás. As autoridades encarregadas da região organizaram patrulhas armadas e espalharam alertas urgentes por todas as linhas de telégrafo disponíveis. Mas o grupo de fugitivos parecia se mover como verdadeiros fantasmas cinzentos pela paisagem desértica e sem vida. O destino final daquela jornada frenética era uma fortaleza natural quase mítica e temida por muitos. Robbers Roost era um imenso planalto isolado no coração do Utah, cercado por desfiladeiros incrivelmente profundos e labirintos de rocha arenosa que confundiam até mesmo os rastreadores nativos mais experientes da fronteira. Era o local perfeito do mapa
para desaparecer completamente com uma fortuna. Poucos sabem o que aconteceu a seguir. Ao entrarem finalmente naquele santuário de rocha protetora, o bando Wild Bunch sabia muito bem que a perseguição implacável da lei não terminaria tão cedo. Os recortes de jornais daquela década indicam que a pressão pública sobre as autoridades estava aumentando a níveis sem precedentes, forçando os líderes do grupo a tomarem uma decisão rápida e definitiva sobre o destino final daquele valioso saque. Carregar dezenas de quilos de ouro puro em moedas pesadas através dos desfiladeiros íngremes tornava qualquer plano de fuga futura extremamente lento e arriscado. A tradição oral da fronteira conta que Butch Cassidy teria ordenado que uma parte expressiva daquele carregamento de Telluride fosse guardada em um esconderijo subterrâneo definitivo dentro dos limites daquele refúgio, criando um cofre natural secreto que apenas os membros mais leais do bando saberiam localizar. Eles dividiram meticulosamente o ouro, cavaram o solo seco e compactado sob as sombras protetoras de uma imensa saliência rochosa e confiaram aquela imensa riqueza à própria terra do Utah. A confrontação inicial contra as forças da lei e contra o deserto foi vencida com sucesso absoluto. Mas o segredo da localização exata do cofre de Telluride estava prestes a se transformar em um enigma eterno, guardado pelo silêncio sepulcral de Robbers Roost. Os anos que se seguiram ao audacioso assalto de Telluride transformaram o bando de Butch Cassidy em uma das organizações mais caçadas de todo o continente americano. A agência de detetives Pinkerton e as forças encarregadas da região fecharam o cerco de forma implacável ao redor dos esconderijos tradicionais da quadrilha, forçando os membros do grupo a se dispersarem por rotas completamente distintas e perigosas. Foi exatamente nesse cenário de perseguição extrema que o destino do ouro guardado tomou um rumo totalmente inesperado. Segundo a tradição oral da fronteira, quando a pressão constante de agentes federais tornou a permanência no estado do Utah completamente insustentável, Butch Cassidy e seus aliados mais próximos tomaram a decisão drástica de buscar refúgio definitivo nas terras distantes da América do Sul. No entanto, os antigos registros de época sugerem claramente que a imensa fortuna em moedas de ouro pesadas de Telluride não foi incluída na bagagem daquela longa e arriscada viagem transcontinental. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. Muitos entusiastas da época acreditavam piamente que o bando retornaria em poucos meses para resgatar o valioso tesouro escondido nas profundezas de Robbers Roost. Mas o destino da fronteira escreveu linhas muito mais complexas e tortuosas. A lenda conta que, várias décadas mais tarde, um homem idoso, de modos extremamente refinados e olhar analítico, operando sob um pseudônimo completamente falso, foi visto explorando de forma detalhada e obsessiva as antigas trilhas de pedra vermelha no coração do Utah. Antigos moradores daquela isolada região desértica suspeitavam fortemente que o próprio Butch Cassidy teria sobrevivido de forma milagrosa aos confrontos finais ocorridos na América do Sul e retornado secretamente à sua antiga fortaleza natural para recuperar o que era seu por direito. Mas as raras testemunhas daquela época relataram em seus diários pessoais que o velho caçador de fortunas parecia completamente desorientado diante de uma paisagem profundamente modificada. A história oficial nunca contou essa parte. A ação implacável do tempo, as tempestades de areia avassaladoras e o desmoronamento contínuo das encostas de arenito fragilizado alteraram permanentemente a geografia exata do complexo de Robbers Roost. As referências visuais precisas e os marcos de pedra que os fora da lei utilizaram originalmente para registrar a localização exata do cofre subterrâneo simplesmente desapareceram sob toneladas de rocha sólida e detritos acumulados ao longo dos anos.
O homem que havia planejado e executado o assalto mais perfeito da história da fronteira encontrava-se agora derrotado pela própria natureza implacável que outrora o havia protegido de seus maiores perseguidores. As consequências diretas dessa perda geográfica irreparável ecoaram por gerações inteiras entre os caçadores de relíquias, aventureiros e historiadores modernos. As autoridades responsáveis pela zona realizaram várias expedições oficiais ao longo de todo o século XX, vasculhando meticulosamente cada fenda profunda, cada desfiladeiro seco e cada caverna isolada daquele imenso planalto rochoso. Eles interrogaram com rigor os raros ex-membros sobreviventes do bando Wild Bunch e mapearam todo o território com os equipamentos mais avançados da época. Mas o labirinto impenetrável de rocha nunca cedeu um único centavo do carregamento original obtido em Telluride. Mas o deserto guarda segredos que os documentos não registram. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que o valioso ouro de Telluride nunca reentrou oficialmente em circulação no mercado comercial ou bancário americano. As reluzentes moedas daquele lote específico possuíam marcações de cunhagem exclusivas e características muito fáceis de identificar pelos inspetores federais. O que significa de forma clara que se elas tivessem sido desenterradas e gastas em qualquer parte do mundo, o sistema financeiro teria registrado imediatamente a movimentação. O silêncio total e absoluto dos registros bancários serve até hoje como uma evidência incrivelmente poderosa de que o cofre natural permanece intacto, exatamente no mesmo local isolado onde foi deixado no fim do século XIX. Esse é o tipo de detalhe que os livros de história costumam deixar de fora. Inúmeros homens movidos pela ganância extrema e pela obsessão perderam suas vidas ou sanidade tentando decifrar os mapas enigmáticos e as pistas falsas que surgiram nos mercados negros e salões nas décadas seguintes. Cada trilha apontada por supostos informantes levava os exploradores apenas a mais isolamento, sede e frustração severa no deserto implacável do Utah. Hoje, o legado duradouro de Robbers Roost transcende completamente a mera existência física de moedas antigas ou riquezas materiais enterradas sob a poeira seca. O local tornou-se um verdadeiro monumento eterno à era dourada dos fora da lei, um símbolo perfeito de um tempo antigo onde a fronteira americana era incrivelmente vasta e os segredos mais profundos podiam ser guardados de forma segura para sempre. O mistério fascinante do cofre de Butch Cassidy continua a instigar a mente criativa daqueles que buscam aventura e imersão emocional profunda nas lendas imortais do Velho Oeste. Pare por um segundo e pense no que isso significa. A verdadeira riqueza inestimável daquele lugar isolado não está depositada no metal precioso que resiste ao tempo, mas na própria narrativa histórica que sobreviveu bravamente às décadas e continua a desafiar a nossa modernidade com suas perguntas sem resposta. Utah guarda, sob suas imensas pedras vermelhas e silenciosas, o eco eterno de uma era marcada pela audácia, pela velocidade das montarias e por mistérios fascinantes que nunca serão totalmente resolvidos. Agradeço imensamente por acompanhar esta narrativa envolvendo o lendário bando até o último segundo. Sua valiosa presença aqui demonstra que você é um verdadeiro apreciador das páginas mais misteriosas, dramáticas e preservadas da fronteira americana. Se esta jornada épica pelos cânions profundos do Utah trouxe valor e entretenimento ao seu dia, deixe sua curtida registrada para apoiar diretamente o crescimento do nosso canal Faroeste Contado. Caso você ainda não faça parte da nossa seleta comitiva de entusiastas, inscreva-se agora mesmo, pois todas as semanas desbravamos juntos um novo conto ou mistério inesquecível do Oeste Selvagem. Deixe sua opinião sincera nos comentários. Você acredita piamente que o ouro de Telluride ainda permanece escondido e intocado nas profundezas misteriosas de Robbers Roost, ou a própria natureza
já se encarregou de enterrá-lo para sempre além do alcance humano. Existe outra grande lenda fascinante aguardando por você na sua tela, neste exato momento. Até a nossa próxima viagem pelos caminhos esquecidos da história.